O programa a seguir contém linguagem e imagens perturbadoras. Recomenda-se critério ao espectador. Missões ultra secretas dirigidas pela elite militar de inteligência especialmente treinada. Operações secretas usando táticas não convencionais fora do protocolo padrão. Mas por trás das atividades clandestinas e do treinamento de última geração, existem segredos. Segredos tão enganosos. Nem fale no ataque a Bin Laden se acha que o que apareceu nos noticiários tem a ver com o que aconteceu. Tão evasivos. Se a CIA viola as leis de países estrangeiros, isso tem que ser mantido em segredo. Tão fatais. Deus sabe que guardar segredos é importante quando sua vida está em jogo. E foram mantidos encobertos até agora. Eu não vou ser prisioneiro de guerra de ninguém. Você vai ter que me matar. Porque eu vou morder a sua cara quando eu não tiver mais munição. Há quem acredite na existência de um livro. Um livro que contém os segredos mais bem guardados dos Estados Unidos da América. Um livro que apenas algumas pessoas selecionadas sabem da existência. Mas se esse livro existir, o que ele contém? Histórias secretas? Planos secretos? Assassinatos secretos? Existe realmente um livro dos segredos dos Estados Unidos? – 24 de janeiro de 2012. Momentos antes de o presidente Barack Obama começar seu discurso no Estado da União, ele elogiou o secretário de Defesa americana, Leon Panetta. Bom trabalho hoje. Foi um bom trabalho hoje. Mas por quê? O Departamento de Defesa guardava o segredo de que, poucos minutos antes, um grupo de elite das Forças Especiais Americanas, conhecido como SEAL Team 6, havia invadido um complexo somali em uma ousada missão de resgate. Em questão de minutos, 2 reféns foram retirados ilesos e o presidente Obama confirmou o resgate para suas famílias. É a mesma unidade de elite que apenas 8 meses antes executaram uma missão ultra secreta e altamente confidencial, a Operação Lança de Netuno. 38 minutos depois que os helicópteros americanos pousaram em um complexo secreto de Abbottabad, no Paquistão, o terrorista mais procurado do mundo, Osama Bin Laden, estava morto. Os Estados Unidos conduziram uma operação que matou Osama Bin Laden, o líder da Al-Qaeda. Em poucas horas, a notícia da Operação Clandestina, ou Operação Negra, se espalhou pelo mundo, proclamando os homens do SEAL Team 6 como heróis americanos. Mas quem são os soldados de elite por trás dessas operações ultra secretas? E o que exatamente torna uma missão uma operação negra? Operação Negra é um eufemismo para operações não convencionais. E as operações negras incluem tudo, desde ataques não convencionais contra inimigos até ataques cibernéticos. E todas as operações de resgate de reféns, vigilância, reconhecimento e coleta de dados. São os tipos de atividades que nos referimos hoje como Operação Negra. A principal função da Operação Negra é fazer algo depressa que precisa ser feito imediatamente, sem que ninguém mais saiba o que está acontecendo. Hoje em dia, em uma guerra, precisamos de um bisturi em vez de um martelo. É ação secreta. Trata-se de uma ação tomada em nome do governo americano, na qual a mão do governo deve permanecer oculta. E são atividades que o governo não pretende reconhecer. É o mundo entre a guerra e a paz.
Embora o governo americano se recuse a reconhecer sua existência, as missões ultra-secretas de nível 1 só podem ser designadas nos níveis mais altos do governo e planejadas pela Agência Central de Inteligência. O que torna uma missão de nível 1. É uma determinação que vem da Casa Branca e de dentro do Pentágono. Essas operações normalmente começam com a CIA. Coletamos toda a inteligência para que esses caras cheguem a um lugar onde sejam os primeiros no solo. Como no Afeganistão, a CIA entrou primeiro e as forças especiais entraram depois. A CIA trabalha com a Força Delta e os SEALs todos os dias. Muitas das pessoas dentro da CIA já estiveram na Força Delta ou nos SEALs. Embora os SEALs da Marinha e a Força Delta sejam os mais reconhecidos, o Exército, a Marinha, a Força Aérea e os fuzileiros navais têm unidades de elite de nível 1 sob controle de um comando combatente unificado. O Comando de Operações Especiais controla os SEALs, a Delta, os Rangers e as operações especiais da Força Aérea. Eles compreendem cerca de 60 mil indivíduos. E desses 60 mil indivíduos, há 20 mil operadores, atiradores ou arrombadores de porta. O que torna o SEAL Team 6 e a Força Delta diferentes é que eles são unidades contra-terroristas de nível 1, o que significa que podem ir a qualquer lugar do mundo a qualquer momento. Quando há uma situação no mundo que ameaça a vida de americanos, o presidente quer saber algumas coisas imediatamente. Onde fica o aeroporto mais próximo, onde está a equipe SEAL mais próxima, onde está o Esquadrão Delta mais próximo e para onde todos precisam estar com a atenção voltada. As unidades de operações especiais são treinadas nas áreas de ação direta, operações psicológicas, inteligência, vigilância e reconhecimento. Muitos consideram os SEALs da Marinha a melhor força de combate do planeta e muitas vezes são encarregados de conduzir as missões mais angustiantes e perigosas. SEAL, na verdade, significa mar, ar e terra. São os elementos em que nós operamos. Mar, ar, saltamos de paraquedas ou descemos por cordas de um helicóptero. E, claro, a terra, que nós patrulhamos. Então, mar, ar e terra formam a sigla SEAL. Os SEALs são descritos como os neurocirurgiões do tiro. Eles são os caras que, se quiserem, podem usar as mãos ou diversas armas afiadas. Então, o cara pode te esfaquear, cortar, socar, cutucar, atirar em você, deixá-lo inconsciente ou matá-lo diretamente com as mãos. É uma combinação mortal. Foi a fracassada missão americana de Cuba em abril de 1961, conhecida como Invasão à Baía dos Porcos, que obrigou o presidente John F. Kennedy a criar uma força especial fora da CIA. Uma equipe capaz de conduzir operações não convencionais. Ele começou a ver a duplicidade envolvida no que lhe contavam sobre a invasão na Baía dos Porcos. Tornava-se cada vez mais claro para ele que a CIA não era devidamente responsabilizada. Ele ficou tão bravo com isso que até declarou que ele queria destruir a CIA, quebrá-la em 1000 pedaços e jogá-la ao vento. 25 de maio de 1961. Durante seu famoso discurso Homem na Lua, ao Congresso, o presidente Kennedy tornou público seu desejo de criar uma força de combate especial. Eu estou pedindo ao Congresso mais 100 milhões de dólares para expandir as forças existentes para a condução de operações paramilitares em guerras não nucleares, subversivas ou não convencionais. Os SEALs da Marinha foram formados originalmente por John F. Kennedy em 1962. O presidente Kennedy teve a perspicácia de ver que as guerras do futuro seriam conflitos de baixa intensidade, que surgiriam bem rápido e precisávamos enviar homens para fazer esse trabalho. 24 de abril de 1980. O presidente Jimmy Carter ordenou uma missão ultra-clandestina, a Operação Garra de Águia, em um esforço para resgatar 52 funcionários da embaixada americana mantidos reféns no Irã por quase 6 meses. A Operação Garra de Águia foi bem documentada, em termos do que deu errado.
Repassamos uma e outra vez o que poderia dar errado e droga, deu errado. Surgiu uma tempestade de areia. Isso afetou os filtros do helicóptero. Eles não conseguiram subir o suficiente e acertaram o tanque da asa do C-130, fim da missão. Essa operação foi a razão pela qual toda a comunidade de operações especiais foi reorganizada como resultado. Foi a consequência direta do fracasso daquela missão. Após o desastre da Operação Garra de Águia, em que 8 soldados americanos morreram, o Departamento de Defesa encarregou o veterano do Vietnã, Richard Marcinko, de construir uma unidade ultra-secreta de antiterrorismo, o SEAL Team 6 da Marinha. A consequência da Operação Garra de Águia foi que, é claro, consegui construir o SEAL Team 6 e eu considero minha tese sobre carreira militar. Um dos segredos do Team 6 é que, quando o construí, chamei de 6, mas havia apenas 2. A Guerra Fria ainda estava em andamento, então pensei que descubram onde estão as equipes 3, 4 e 5. Vou chamá-los de 6. Eu acho que a Operação Garra de Águia ter fracassado certamente foi uma vantagem, pois o Congresso determinou a criação do Comando de Operações Especiais Conjuntas e agora tínhamos uma equipe de confiança que não fazia nada além de rastrear o terrorismo e as operações especiais no mundo. Agora tínhamos esse recurso de nível 1 que não permitiria que uma falha como essa acontecesse de novo. – 5 de outubro de 2013. 2 ofensivas de antiterrorismo foram lançadas simultaneamente na África. No sul da Somália, uma equipe de SEALs da Marinha Americana caçava um líder terrorista conhecido como Ikrima, o responsável pelo massacre de 67 pessoas em um shopping no Quênia um mês antes. Mas durante uma violenta batalha armada, Ikrima escapou. Enquanto isso, mais de 4.800 quilômetros a noroeste em Trípoli, Líbia, um bando de homens mascarados dirigia pelas ruas da cidade, tentando localizar Abu Anas al-Libi, um líder da Al-Qaeda indiciado por participar dos bombardeios de 2 embaixadas dos Estados Unidos. Segundo a esposa, al-Libi estava voltando das orações, perto de casa, quando de repente um monte de carros o cercou e homens mascarados com armas saíram, gritando para ele entrar no carro, na língua dele. E ele desapareceu. A esposa viu tudo. Ele entrou e desapareceu e provavelmente foi levado para algum lugar distante, fora do país. Os SEALs da Marinha reconheceram rapidamente sua tentativa fracassada de deter Ikrima na Somália, mas não assumiram nenhum crédito pela captura de al-Libi na Líbia. Então, quem era o misterioso grupo de soldados que conseguiu realizar abertamente esse sequestro ousado? Na verdade, apenas alguns grupos de organizações do mundo poderiam sequestrar alguém tão importante assim. A Força Delta é uma delas. A Força Delta é o nome popular de uma unidade de missões especiais do Exército, que atende pelo codinome de Grupo de Aplicações de Combate. E é o grupo de homens mais altamente treinado, sofisticado e incrivelmente inteligente que costuma saber 2 ou mais idiomas e é capaz de realizar as missões mais delicadas e perigosas para as quais um exército pode ser convocado. Em teoria, eles não podem admitir que a Força Delta existe. Fontes militares anônimas confirmaram posteriormente que a Força Delta foi a unidade por trás do sequestro. O incidente marca uma das poucas vezes em que os Estados Unidos admitiram o uso de forças secretas na guerra global contra o terrorismo. De acordo com relatos internos, a Força Delta, como os SEALs da Marinha, é uma unidade militar de nível superior, projetada para estar pronta para a ação a qualquer momento. E como os SEALs, a Força Delta foi projetada para ser tão secreta que é praticamente invisível. Eles são membros militares que muitas vezes são treinados para se misturarem, então não precisam necessariamente usar uniformes, costumam usar roupas civis. Eles podem muito bem ganhar a medalha de honra do Congresso, mas não vamos saber o motivo. Eles não vão dizer o porquê, mas podemos presumir que fizeram de fato algo muito heróico.
Muitos acreditam que a Força Delta seja uma das unidades clandestinas de maior prestígio em todas as Forças Armadas. E embora as manobras do SEAL Team 6 na Marinha tenham virado manchetes no mundo todo, as missões realizadas pela Força Delta são igualmente mortais, mas ainda mais encobertas. Todos estão familiarizados com as façanhas do SEAL Team 6 e a captura de Osama Bin Laden. O que a Força Delta fazia durante a guerra contra o terror? Fizeram bastante coisa. Eles estavam realizando diversos ataques antiterrorismo na África. A Força Delta era responsável por tudo que os Estados Unidos precisavam fazer na América do Sul. A Força Delta estava operando em Beirute. Só não ouvimos falar dessas missões porque eram operadas de forma extremamente discreta e normalmente com sucesso. Eles podem estar envolvidos em assassinatos de terroristas, entregas, capturas, apreensões ou resgate de reféns. Equipes especiais como os SEALs da Marinha e a Força Delta parecem operar como um primeiro ataque contra grupos terroristas, tentando derrubá-los antes que consigam traçar seus planos mortais. Embora as missões permaneçam ultra-secretas, a Força Delta é suspeita de participar da Operação Liberdade Duradoura, da Operação Liberdade do Iraque e o Objetivo Medford, um ataque que salvou trabalhadores estrangeiros em Ramadi. Mas por que essas missões precisam ser tão encobertas? Sem absolutamente nenhuma supervisão pública, mesmo depois de concluídas. Eles têm que operar em sigilo absoluto, porque se suas identidades forem conhecidas, eles e suas famílias podem correr perigo por parte dos nossos inimigos. Se membros do SEAL Team 6, que fez parte do ataque que levou à morte de Bin Laden, se suas identidades forem conhecidas, membros da Al-Qaeda podem planejar uma tentativa de persegui-los e as suas famílias. Um terrorista como o Ikrima no sul da Somália, onde seus muitos seguidores já estaria planejando vingança? Talvez até fazendo uma lista de retaliação contra as forças que tentaram capturá-lo? Alguns acreditam que essa lista incluiria outra unidade secreta, que teria transportado as forças americanas para o norte da África. Eles são chamados de Night Stalkers. Night Stalkers é o nome do Regimento de Aviação de Operações Especiais do Exército Americano. Eles são provavelmente os melhores pilotos de operações especiais do mundo e voam em missões clandestinas secretas de longo alcance muito difíceis. Basicamente, os Night Stalkers levam a Força Delta, os SEALs e outros operadores especiais a missões ultra secretas clandestinas em condições muito difíceis. Estavam envolvidos com Granada, com Panamá, com a Operação Tempestade no deserto e com o ataque ao complexo de Bin Laden no Paquistão. Os oficiais de relações públicas do Exército não os chamam pelo nome. Só ouvimos falar deles por acidente. Supostamente fundados em 1981, os Night Stalkers receberam esse nome especificamente porque suas operações eram mantidas em segredo. Eles atuavam apenas à noite, treinavam apenas à noite, e muitos de seus equipamentos tinham que ser escondidos dos satélites russos, então até mesmo o equipamento só era usado à noite. Eles operavam ao anoitecer, ao amanhecer e não durante o dia. Por isso, o nome de Night Stalkers. 2 de maio de 2011. Os Night Stalkers levaram uma equipe do SEAL Team 6 da Marinha para o complexo de Osama Bin Laden em Abbottabad, Paquistão. Os Stalkers treinaram para esta missão por meses. Mas ao tentar pousar seus helicópteros, algo saiu terrivelmente errado. O que aconteceu na incursão, que foi o mais inesperado, foi que um dos Black Hawks caiu. O que os Night Stalkers fizeram a seguir foi extraordinário. Eles incendiaram seu helicóptero abatido. 3, 2... E o explodiram. Mas por quê? Poderia haver uma razão estratégica, ou mesmo secreta? Alguns suspeitam que os Night Stalkers estivessem tentando esconder evidências de um artefato ultra secreto no Black Hawk.
O que fez com que aqueles 2 helicópteros no ataque a Bin Laden se tornassem secretos foi que haviam se transformado em visíveis ao radar, usando uma tecnologia muito parecida com a do caça Stealth F-117. Tecnologia de radar, tecnologia de visão noturna, tecnologia de mapeamento e navegação. Então, eles tiveram que destruir tudo que podiam. Se aquele helicóptero não tivesse caído durante o ataque a Bin Laden, é bem possível que nunca soubéssemos que era um dos 2 helicópteros mais confidenciais e secretos que os militares já construíram. O Paquistão assumiu a custódia do helicóptero e o governo americano acredita que o Paquistão o compartilhou com um governo chinês muito ansioso para descobrir o que havia de mais recente na tecnologia stealth americana. Quando o inimigo tem acesso a uma parte da tecnologia ultra secreta, isso pode resultar em uma violação de segurança nacional. Mas o que acontece quando um dos soldados é ferido ou capturado? A missão seria tão secreta que ninguém poderia ir resgatá-los? A seguir. Pode ser que a missão exija que o governo negue qualquer conhecimento sobre esses indivíduos. O governo não fala sobre eles. Eles talvez sejam a organização mais reservada. O governo dos Estados Unidos tem sido menos do que transparente na liberação de informações relacionadas aos seus acervos de ouro. Deve ao povo o fornecimento de detalhes dessas propriedades. América, segredos de Estado. Esta noite, no History 2, muito mais história. EMA, o colchão mais premiado da Europa. Teste agora por 100 noites. Uma noite de sono sem preocupações. EMA, compre online agora. É um fato que as guerras fazem parte da política. Mas além das consequências que afetam milhares de vidas, as guerras também geram custos incalculáveis para seus líderes e vítimas. Uma maratona que nos mostra como são financiados os exércitos, a produção de arma e como o desenvolvimento tecnológico afeta os conflitos armados. O Preço da Guerra. Quarta, às 9h40 da noite, no History 2. Muito mais história. O History está completando 20 anos. E juntos, vimos o mundo mudar diante dos nossos olhos. O History 2 apresenta uma... Abbottabad, Paquistão, 2 de maio de 2011. Depois que a invasão ao complexo de Osama Bin Laden expôs o envolvimento de um helicóptero ultra-secreto Black Hawk, muitos começaram a fazer perguntas sobre o exército voador, conhecido como Night Stalkers. Mas, dada a natureza secreta de suas atividades, até onde o governo americano iria para manter as ações e até mesmo as identidades de seus soldados secretos estritamente sob sigilo? Em certas circunstâncias, essas pessoas podem estar operando sem uniforme e, sob certas circunstâncias, o governo americano pode ser colocado em uma posição embaraçosa, caso membros das forças especiais sejam capturados ou mortos. Os exércitos secretos que o governo americano possui, como os SEALs da Marinha e a Força Delta, se algum dia forem capturados pelo inimigo, pode ser que a missão exija que o governo negue qualquer conhecimento sobre esses indivíduos, porque reconhecer aquele membro capturado dessa equipe, que agora opera em território estrangeiro, poderia gerar a possibilidade de guerra. Portanto, talvez nunca tentem resgatar membros dessas equipes caso sejam capturados. Mas se soldados sem identidade travam as batalhas mais secretas dos Estados Unidos, a quem eles respondem? De acordo com alguns relatórios, os SEALs da Marinha, a Força Delta e os Night Stalkers são todos exércitos secretos que recebem ordens do Comando de Operações Especiais Conjuntas, ou JSOC. O JSOC é o comando secreto das
unidades de missões especiais nas forças-tarefas conjuntas que fazem as missões mais confidenciais, difíceis e mais cinéticas dos militares americanos. O exército secreto é o JSOC. Embora fontes internas tenham revelado muito pouco sobre o JSOC, Nós somos os mocinhos! Alguns dizem que, após os ataques de 11 de setembro, a Casa Branca aumentou o comando de menos de 2.000 soldados para até 25.000. E o JSOC destruiu secretamente mais campos de treinamento terroristas do que o restante das forças americanas juntas. Historicamente, era necessário um Estado-nação para atacar outro Estado-nação. Eram necessários enormes exércitos, marinhas, mas com a chamada guerra assimétrica, um grupo bem pequeno de pessoas pode lançar um ataque contra uma nação bem grande. Assim, o Comando de Operação Especial Conjunta, ou JSOC, pode implantar um tipo de recurso necessário para ter uma resposta direcionada ao que é uma ameaça limitada no que diz respeito ao tamanho da operação. Em 2008, o presidente George W. Bush aprovou uma ordem secreta autorizando as forças de operações especiais a conduzir ataques militares clandestinos no Paquistão sem o conhecimento do público e exigindo o máximo nível de confidencialidade. Na verdade, o JSOC opera com essa confidencialidade. Suas missões são mantidas ocultas de praticamente todas as outras entidades do governo. Mas por quê? Uma das principais razões para o sigilo é que essas missões secretas, em sua maioria, não são necessariamente legais sob o direito internacional, do nosso ponto de vista. Mas como poderia uma organização como o JSOC reunir informações sobre alvos paquistaneses sem expor toda a operação? Muitos suspeitam que fosse por meio da unidade mais secreta do JSOC, chamada A Atividade. O governo não fala sobre a atividade, não reconhece a presença deles. Eles talvez sejam a organização mais reservada do Comando de Operações Especiais Conjuntas. Por isso não sabemos realmente qual é seu nome atual. A melhor maneira de pensar no que é a atividade é uma espécie de mini-CIA dentro do Comando de Operações Especiais Conjuntas. O objetivo deles é preparar o campo de batalha, reunir informações sobre o ataque das operações especiais, às vezes por semanas e meses a fio. Eles se estabelecem na cidade e ficam ouvindo, rastreando alvos. Eles são linguistas, especialistas em comunicação, pilotos, e seu objetivo é garantir que o SEAL Team 6, a Força Delta e outras unidades tenham a melhor imagem de inteligência em tempo real. Mas embora o objetivo da chamada atividade seja simplesmente reunir informações sobre alvos de alto valor, esses homens também são soldados assassinos bem treinados. Todos precisam ser treinados em operações especiais. Todos têm que estar em forma. Todos devem ser capazes de realizar todos os aspectos das operações especiais, assim como qualquer soldado de operações especiais teria que fazer. Então, exatamente o que esses soldados secretos de elite fazem para reunir informações para outras unidades de nível 1? De acordo com alguns relatos, é um processo longo, conhecido como derrubar a montanha. Uma estratégia desenvolvida pela atividade. Quando prenderam o traficante de drogas colombiano Pablo Escobar em 1993. Desde então, as autoridades não reconhecem quando a estratégia foi usada. Mas, de acordo com fontes anônimas, o caso mais recentemente reconhecido da atividade, derrubando a montanha, foi a captura de Saddam Hussein durante a Operação Alvorada Vermelha, em dezembro de 2003. Uma rede muito secreta teve de protegê-lo, escondê-lo, movê-lo de um lugar a outro. Mas quando temos um deles, podemos começar a rastrear. Você começa na base da montanha e vai pegando as pessoas do nível inferior e encontra informações sobre eles que fornecem indícios contra outras pessoas. E então chegamos às pessoas no topo que sabem onde Saddam Hussein está.
E foi exatamente assim que eles fizeram. Com base em seu histórico anterior de busca e apreensão, a maioria dos especialistas concorda que a atividade foi bem sucedida em suas missões secretas. Mas nem todas as manobras clandestinas, como rastrear suspeitos, instalar células secretas e se infiltrar em organizações terroristas, são conduzidas pelos militares americanos. Para algumas operações secretas, os Estados Unidos contam com sua força policial de elite, o FBI. A principal agência de aplicação da lei dos Estados Unidos é conhecida simplesmente como FBI. Sua missão: proteger e defender os Estados Unidos contra ameaças domésticas e internacionais, consideradas grandes demais para as autoridades locais ou estaduais lidarem sozinhas, bem como aquelas que podem comprometer os alicerces da sociedade americana. Espiões, hackers, jihadistas, mafiosos e assassinos são apenas alguns dos criminosos que o FBI, Federal Bureau of Investigation, enfrenta diariamente. O FBI é a principal agência de aplicação da lei do país encarregada de processar crimes federais, investigações e uma variedade de atividades desde terrorismo, tráfico e crime organizado. Eles têm a tarefa de investigar crimes que ocorrem em várias jurisdições. Crimes federais e contra-terrorismo. Se é um roubo a um banco federal segurado, eles se preocupam com isso. Se um avião for sequestrado, eles se preocupam com isso. O combate ao terrorismo é um grande problema. A espionagem é um problema constante. É meio difícil especificar o que o FBI faz, porque fazem muitas coisas diferentes. Com um orçamento operacional de mais de 9 bilhões de dólares por ano, o FBI emprega cerca de 13 mil agentes especiais e 22 mil analistas, cientistas e especialistas. Raramente fotografados no esforço de esconder sua identidade e proteger suas vidas e de suas famílias, muitos ficariam surpresos em saber que agentes do FBI operam no mundo todo atualmente. O Bureau mantém mais de 400 locais nos Estados Unidos e dezenas de escritórios internacionais, chamados de adidos jurídicos ou legates. Sob J. Edgar Hoover, a primeira agência federal de aplicação da lei começou a lidar com crimes que eram de estado para estado. Nas últimas décadas, se transformou no que eu diria ser a primeira força policial global do mundo. Uma agência que tem centenas de agentes enviados para mais de 80 países todos os dias. Sempre que um crime de terrorismo ou um sequestro acontece com um americano em qualquer lugar do mundo, o FBI responde. Em 2 de maio de 2011, agentes forenses do FBI foram incluídos na operação secreta do complexo de Osama Bin Laden em Abbottabad, Paquistão. O mundo observou e se perguntou: Bin Laden realmente foi encontrado? E como os Estados Unidos reuniram as evidências necessárias para identificar positivamente os restos mortais do terrorista mais procurado dos Estados Unidos? Devido à capacidade do FBI de coletar e processar informações, eles sempre chegam primeiro. Pode apostar que se houver um incidente que envolva coleta de provas e terrorismo, e principalmente se os Estados Unidos tiverem um vínculo, o FBI estará lá. Você só pode analisar uma cena uma vez. Você tem uma chance de acertar, porque depois de mover algo, não é mais como era antes. Você mudou a história. Então você tem que ser meticuloso. Mas, embora a missão do FBI seja clara, os métodos usados para proteger os Estados Unidos e seus cidadãos geralmente permanecem ultra-secretos. Se houvesse um livro sobre os segredos dos Estados Unidos, o capítulo do FBI seria um dos mais longos e ricos do país. Há muitas coisas que o FBI precisa fazer e manter em segredo. O FBI guarda muitos segredos e fazemos isso para manter a nação em segurança. Mas há um limite para até onde o FBI pode e deve ir no combate ao crime? E se for assim,
Onde está a linha entre proteger o público e preservar liberdades pessoais? A quantidade de informações que nosso governo tem sobre nós hoje, não apenas o FBI, mas em combinação com a Agência de Segurança Nacional e outros, é enorme. Como está usando essa informação e até que ponto estão rastreando qualquer um de nós? Podemos não saber por mais 20 anos. Hoje, o segredo mais bem guardado do FBI é uma unidade especial de agentes secretos altamente qualificados que conduzem operações secretas de inteligência humana. Conhecidas como Divisão de Operações Táticas, essas unidades incluem equipes de resgate de reféns e negociação de crises e equipes regionais de armas e táticas especiais, ou equipes da SWAT. O maior segredo do FBI é como invadem casas e escritórios para instalar escutas sem que os agentes sejam pegos e fuzilados como ladrões. Basicamente, você tem que anular os sistemas de bloqueio e alarme. Quer seja um carro, uma casa, um prédio de escritórios, não importa. Temos pessoas que são muito boas nisso. Cerca de 10 agentes estarão envolvidos na invasão real e cada um tem uma tarefa diferente. Uma pessoa garante que tudo seja colocado de volta no lugar. Eles tiram fotos de tudo com antecedência. Se moverem uma cadeira, colocam uma fita onde a cadeira estava e levam sua própria poeira. Caso retirem a poeira,